Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem tá chegando aqui agora. E nessa aula eu vou ensinar para vocês esse modelo de bolsa de ombro, bem espaçosa, com bolso interno e uma técnica nova que eu vou ensinar para vocês de como aplicar o zíper sem precisar costurar ele. Esse zíper ele vai ser pregado na bolsa com o próprio crochê, ó, conforme vocês podem ver aí essa prévia. Então, se você quer aprender, fica aqui comigo e vamos lá começar. Para fazer a peça de hoje, eu vou usar esse fio barbante, ele é cotton natural. Cada tubo tem 70 metros, eu vou usar apenas esses 2 tubos. Na embalagem a indicação é que seja usada agulha 5 ou 6, então é um fio grosso, não é um fio fino. Tem 100 gramas cada tubo desse e eu vou usar a agulha 6,5. Também optei por usar um zíper de 25 centímetros, mas pode ser botão imantado. A gente vai precisar de marcador, tesoura e uma fita métrica. Então, antes de começar, separa uma quantidade de fio, mais ou menos 40 centímetros. Vai deixando ele aí no início, ó, separa. E a gente vai começar o crochê a partir dessa parte aí que eu tô mostrando pra vocês. Então, faz esse primeiro nó inicial. E agora a gente vai trabalhar com esses 2 fios, ó, esse fio que tá embaixo e o fio de cima. Então, passa esse fio por cima da agulha, ó, por cima da agulha, igual eu tô mostrando. E aí, pega o fio do tubo e puxa uma laçada, ó. Repete o mesmo processo. Passa o fio separado por cima da agulha e puxa uma laçada. E aí, você vai repetindo esse padrão até completar 24 correntes. Essa é uma base um pouco diferente, ela vai ser mais reforçada, então por isso que a gente tá fazendo dessa forma. Então, é só dar continuidade até completar as 24 correntes. E pronto, terminadas as correntinhas iniciais, ó. Vou tirar a medida para vocês, caso esteja usando outro tipo de fio. Vai ficar com 19 centímetros esse início. E agora a gente vai dar continuidade, a gente não vai mais usar esse fio, ó, que tá embaixo, tá? Agora a gente só vai usar o fio do tubo. Então, faz mais 2 correntes. E agora a gente vai começar a trabalhar dentro dessas correntes de base. Então, a gente vai trabalhar com meio ponto alto. Então, vai nessa primeira, ó, corrente, igual eu tô mostrando pra vocês. Pega uma laçada na agulha, ó, e faz o primeiro meio ponto alto. Dentro desse ponto também eu vou fazer mais outro meio ponto alto, ó. Essa vai ser a quina da peça, então são 2 pontos iniciais dentro do mesmo ponto. E aí a gente vai fazer um meio ponto alto dentro de cada um dos pontos de base, igual eu tô mostrando pra vocês. Chegando no último ponto dessa carreira, também dentro desse último ponto, eu vou fazer 4 meio ponto alto, tá? Esse também vai ser o outro lado da quina. Então, são 4 meio pontos altos dentro do mesmo ponto. E aí, a gente vai virando a peça para o outro lado e vai trabalhar também na outra lateral, fazendo um meio ponto alto dentro de cada um dos pontos de base, até chegar lá no final novamente da carreira.
E no último ponto também, dessa outra quina aí da lateral, conforme vocês podem ver, é uma base oval. Então, nesse último ponto, eu vou fazer também 2 meio pontos altos dentro do ponto final. E aí a gente vai, ó, passa a agulha no primeiro ponto lá do início e a gente fecha essa carreira fazendo um ponto baixíssimo. Está finalizado aí o início da base oval, ó. Ela vai ficar assim, vou tirar a medida novamente, ela vai ficar com 22 centímetros e meio. Então agora eu vou começar a subir essa peça, ó. Então puxa essa laçadinha final, vai nesse ponto de base, passa a agulha pelo meio, pegando apenas uma das perninhas, ó, da base e faz um ponto baixo, igual eu tô mostrando pra vocês. E agora, nessa partida agora, a gente só vai trabalhar pegando uma das perninhas do ponto, ó. Primeiro pega o ponto de trás, no ponto seguinte pega a perninha do ponto da frente. Igual eu vou mostrar pra vocês. Então, fiz esse ponto baixo, agora pego uma laçada, vou fazer um ponto alto, ó. Passo a agulha pelo meio da perninha da frente e finalizo o ponto alto. Então, a gente vai ficar intercalando ponto baixo e ponto alto em toda essa peça a partir de agora. Então, fiz o ponto alto. No ponto de base seguinte, ó, vou pegar a perninha de trás, ó, passo a agulha e faço um ponto baixo nessa perninha de trás do ponto de base. Agora, eu vou fazer um ponto alto na perninha do ponto da frente, ó. Passa a agulha, pega uma laçada e faz um ponto alto. Então, toda a peça vai ser trabalhada só nesses dois padrões de ponto. Ponto baixo e ponto alto. Pegando a perninha de trás do ponto de base e pegando a perninha da frente do ponto de base. E chegando no final da carreira, vai nesse primeiro ponto inicial, conforme eu tô mostrando, passa a agulha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Então, passa a agulha e faz um ponto baixíssimo. E a partir de agora eu vou começar a usar o marcador, porque na medida que essa peça vai crescendo, a gente começa a se confundir sem saber onde é que fecha. Então, coloca o marcador que ele vai te guiar. Então, agora a gente vai começar a repetir o mesmo padrão. Então, vai no ponto de base, passa a agulha, faz um ponto baixo na perninha do ponto de trás. E na perninha do ponto da frente, no ponto seguinte, faz o ponto alto. O padrão vai ser o mesmo, é só esse, variação de ponto baixo e ponto alto. Sempre trabalhando nas perninhas de cada um dos pontos de base, ó. O fechamento da carreira vai ser o mesmo, sempre a gente vai fechar com um ponto baixíssimo e aí vai continuar repetindo isso. Eu vou fazer um total de 12 carreiras só repetindo esse padrão. Eu vou adiantar o vídeo e volto para fazer a próxima parte. E pronto, terminei as 12 carreiras. Conforme vocês podem ver, esse vai ser o tamanho. Você pode fazer também maior se você quiser. E agora eu vou tirar a medida, ó. Vai ficar com 14 centímetros de altura. E agora a gente vai fazer uma carreira de diminuição, tá? Então, a partir ali do ponto inicial do marcador, a gente fez esse primeiro ponto baixo. A partir de agora eu vou contar 10 pontos, também repetindo o mesmo padrão de pontos. Então, depois dessa contagem, eu vou começar a fazer os pontos de diminuição. Vou mostrar para vocês mais adiante.
Pronto, ó, fiz a contagem aí dos 10 pontos de base. E agora eu vou fazer o ponto de diminuição. Para quem não sabe fazer o ponto de diminuição, é só prestar atenção, conforme eu vou mostrando aí no vídeo. Depois que ficar com as 3 laçadas na agulha, ó, puxa uma laçada por dentro das 3. Então, esse é o primeiro ponto de diminuição. Agora, eu vou fazer mais outro. No total, eu vou fazer 4 pontos de diminuição nessa lateral. Então, faz o segundo. Ó, passou uma laçada por dentro das 3. Finalizei o segundo ponto de diminuição. Agora, eu vou pro terceiro. Finalizei o terceiro e agora eu vou para o quarto ponto e último dessa lateral. E finalizei o quarto ponto de diminuição. E agora eu continuo repetindo o mesmo padrão nesse meio até a outra lateral. Eu vou fazer 18 pontos e depois eu vou também fazer mais 4 pontos de diminuição lá na outra lateral. Pronto, depois de fazer os 18 pontos, agora também a gente vai fazer mais 4 diminuição nessa outra lateral, igual a gente fez anteriormente. Essa é a terceira diminuição e agora eu vou fazer a última. Pronto, 4 diminuições nessa lateral também. E agora a gente continua fazendo o padrão de pontos até finalizar a carreira. E pronto, chegando no final, faz o fechamento com um ponto baixíssimo. E a partir de agora eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Essa vai ser a última carreira, então só vou trabalhar com ponto baixo. Chegando no finalzinho dessa última carreira, corta o fio. A gente vai fazer simular outra correntinha ali para fechar. E terminamos essa parte da peça. E para fazer o acabamento final é só escondendo essa ponta do fio por dentro dos pontos. Depois a gente vai abrir as pontinhas, já que é um fio barbante. Conforme vocês podem ver, ele tem vários fios. Eu vou abrir, vou separar e vou dar um nozinho final.
De última hora eu resolvi fazer um bolso interno para essa bolsa, ó. Então eu fiz 16 correntes iniciais, voltei fazendo 15 pontos baixos e fiz um total de 11 carreiras aí para esse bolso. Então é só pontos baixos, conforme vocês podem ver, depois faz um contorno de pontos baixos também. E a altura desse bolso, ó, de 10,5 centímetros por 16,5 centímetros de largura. Então é só pontos baixos, é um bolsinho bem simples mesmo, não tem nenhuma dificuldade. São 16 correntes iniciais, depois volta fazendo 15 pontos baixos, 11 carreiras no total e depois faz um contorno na peça para fazer de pontos baixos também. Então agora eu vou fazer a costura desse bolso, é só colocar ele no meio da peça, conforme vocês estão vendo. Eu vou usar agulha de costura normal e linha de nylon para deixar essa costura bem visível, não ficar marcando na parte direita da peça. Eu coloquei a bolsa pelo avesso para poder fazer essa costura, tá? Já que é um bolso interno, então coloca ela pelo avesso. Eu também vou usar alguns alfinetes para poder me ajudar, para ele não sair do local exato onde eu quero. E aí eu vou começar a fazer a costura. E aí começa a fazer a costura, você também pode fazer essa costura usando o próprio fio, só que eu escolhi fazer com o nylon justamente para ficar transparente, para não ficar mostrando. E pronto, gente, ó, terminei a costura, vai ficar assim esse bolso interno. E agora a gente vai para a última parte, que é fazer a alça da nossa bolsa. Para fazer essa alça, a gente vai começar fazendo correntes. Então faz um nó inicial e depois faz uma contagem de 63 correntes. E pronto, terminado. Agora eu vou tirar as medidas. Essa corrente vai ficar com 62 centímetros. Você também pode fazer essa alça bem maior ou menor, ou pode fazer outro modelo de alça. Isso aí vai ficar a seu critério. Aqui no canal tem várias aulas de alça. Vou deixar também um link aqui embaixo no box de informação para você assistir. E aí, terminadas essas correntes, a gente vai trabalhar na parte de trás, ó, nesses nozinhos da corrente. Então, vai no primeiro nozinho, faz um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, a gente vai passar a agulha, ó, pela perna do ponto de base, conforme eu tô mostrando. Passou a agulha, vai no nozinho seguinte, ó, do ponto da corrente e finaliza o ponto, ó. Ficou com 3 laçadinhas de agulha, passa uma laçada por dentro das 3. E aí a gente finaliza esse primeiro ponto, aí repete o mesmo processo, passa a agulha na perninha do ponto de base, vai no nozinho seguinte, puxa mais uma laçada e aí, ó, finaliza o ponto. E essa correntinha, ela é bem simples, ela vai ser só esse padrão, então você vai fazendo isso até o final. Se você quiser, como eu falei, você pode fazer outro modelo também de alça. Está pronta a nossa alça, ó, esse aqui vai ser o padrão que ela vai ficar. Agora eu vou tirar a medida novamente, porque essa alça vai diminuir, ó, então ela vai ficar com 50 centímetros, depois que a gente fizer esse padrão de pontos. E agora a gente vai fazer a costura dela na peça. Então, antes de cortar o fio, deixa uma quantidade pra gente poder usar ele pra fazer a costura, ó, deixa uma quantidade de fio. Corta,
Agora eu vou passar esse fio por dentro dessa última laçadinha final. E aí faz mais esse nozinho para deixar mais firme, não ter perigo de desmanchar essa alça. E para fazer essa costura eu vou usar agulha de tapeceiro. Então eu vou pegar a ponta desse fio que a gente deixou aí no início para poder começar a costura. Depois que terminar a costura, faz a mesma finalização de antes. A gente vai abrir a pontinha do fio e vai dar 2 nozinhos ou 3, só para deixar mais firme. Depois repete o mesmo processo de costura do outro lado, ó. Então separa já uma quantidade de fio na agulha, porque desse lado não tem fio sobrando na alça. Então começa a fazer a costura, é uma costura bem simples, conforme vocês viram aí. Então agora a gente vai para a última parte, então você tem duas opções. Você coloca o zíper ou você usa o botão imantado daquele que costura. Eu escolhi colocar o zíper, então eu vou mostrar uma nova técnica de colocar o zíper fazendo crochê sem precisar costurar. O zíper que eu vou usar, ele tem 25 centímetros. Eu vou fazer a costura dele, né, com crochê, usando esse fio de lã. Só que você também pode usar o próprio fio, conforme vocês podem ver esse fio, ele desfia, ele tem vários fios, mas eu preferi usar a lã que eu já tinha aqui. Ela é da mesma cor, é uma lã baby, que ela é mais fininha, então vou usar ela mesmo. E a agulha de tapeceiro, e também eu vou usar a agulha de crochê número 2,5 para poder fazer o crochêzinho ali para costurar o zíper na peça. Então a gente vai começar fazendo alguns pontos retos no zíper. Então eu vou usar lã e agulha de tapeceiro. Esses pontos vai nos ajudar na hora que a gente for pregar esse zíper na peça, né, para poder fazer o crochê entre o zíper e a bolsa. Então, ó, vai fazendo esses pontos que eu tô mostrando pra vocês, são pontos retos. Tenta alinhar ao máximo, tá? Pra ficar um pontinho atrás do outro, pra não ficar sobrando espaço. E também deixa uma distância da parte onde a gente vai colocar o cabeçote, né? Onde vai correr o cabeçote do zíper e a costura. Então, deixa uma distância aí de mais ou menos uns 2 centímetros, conforme vocês estão vendo aí. E aí vai fazendo essa costura aí, esses pontos retos, na verdade, até o finalzinho lá do zíper, igual eu vou mostrar pra vocês. Pronto, terminei o primeiro lado. Então aí a gente vai fazer um arremate para poder cortar o fio no final. Vou fazer esse arremate. Depois é só repetir o mesmo processo do outro lado. É importante que a gente faça a mesma quantidade de pontos que fez de um lado,
fazer também do outro lado. Não importa se vai sobrar, tá? Na hora que a gente for fazer a costura do zíper na bolsa, se sobrar pontos no final não tem problema. Então, é bom fazer a mesma quantidade de um lado e de outro. E pronto, terminei. Agora essa parte do zíper, agora eu vou começar a usar a agulha número 2,5 e a gente vai colocar esse zíper aí na peça. Agora eu vou fazer o crochê, né, para juntar o zíper na bolsa. Eu vou continuar usando a Lã Baby, que é essa mais fininha, e vou fazer esse crochê. Então aí é só colocar ele certinho na posição ali do início. Passa a agulha por dentro apenas de uma das perninhas do ponto de base da bolsa, ó. E passa ela também por dentro do ponto que a gente fez no zíper. Então, pega o fio, ó, conforme eu tô mostrando pra vocês. Puxa essa primeira laçada e a gente vai fazer o primeiro ponto baixo. Já deixa a ponta do fio aí, ó, por baixo, esse fio inicial. E eu vou fazer mais outro ponto baixo dentro desse primeiro ponto. Dentro de cada um desses pontos de base da bolsa e do zíper também, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, aí você vai dando continuidade nesse processo. 2 pontos baixos dentro de cada um dos pontos de base da bolsa e do zíper. Chegando aí nessa quina da peça, conforme vocês podem ver, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro do ponto de base apenas da bolsa, ó. Só tô pegando o ponto da bolsa. Então, faz esses 3 pontos baixos, que é pra gente poder virar a peça e começar a costura do outro lado. E aí, chegando desse outro lado, a gente vai repetindo também o mesmo processo. Então, são 2 pontos a partir de agora, dentro do ponto de base da bolsa e do ponto do zíper. Então, 2 pontos baixos. E vai dando continuidade até o finalzinho lá do zíper. E aí, chegando no final, ó, completa também, com os pontos baixos nessa outra lateral. E aí, corta o fio, deixa uma quantidade de fio, pra gente poder fazer o acabamento. Eu vou fazer uma costura nessa ponta desse zíper para que ele fique por dentro da bolsa, tá? Para que ele fique escondido por dentro, a pontinha dele não fique saindo. Então, por isso, deixa uma quantidade de fio pra gente poder fazer essa costura.
Então esse é o resultado final da nossa bolsa, ó. Conforme vocês podem ver, ela ficou bem espaçosa, principalmente por causa do bolso interno, né? Ficou muito espaço para colocar o celular, carteira, dinheiro. Então espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se restou qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, seu comentário. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas em grupos de Facebook, no Instagram, que é uma forma de você contribuir aqui com o canal. E é uma bolsinha bem simples, conforme vocês viram, né? Só que tem um detalhe do zíper, que é uma técnica diferente que eu ainda não tinha ensinado. Eu gostei bastante do resultado. Com certeza você pode aplicar essa técnica em outros modelos de bolsa também. Então é isso, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau, gente!